Começando mais um episódio do Patrono Podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui comigo, que é o Sérgio Kruk, que guarda o nome do Bolsonaro aqui no Amazonas. Muito obrigado pela participação, tá aqui comigo a fera. Obrigado, meu amigo. Bom te ver novamente, né? Estamos sempre à disposição. Vamos falar o que for necessário. Você falou do Bolsonaro, sempre quando fala, bate uma saudade, né? A última vez que eu falei com ele foi um dia antes dele ser preso e desde então ele está calado, né? Calaram o nosso líder, mas eu creio em Deus que tudo isso já está chegando ao fim, né? Essa perseguição, toda essa polêmica. Você é advogado, eu estou estudando advocacia, a gente sabe o que aconteceu não está no ordenamento jurídico, mas enfim, eu acho que não é isso que a gente vai falar hoje, mas como você tocou no nome do Bolsonaro, eu repito, sempre esse mesmo problema que o Bolsonaro passou, a gente não pode deixar outras pessoas no Brasil passarem. Verdade. Sérgio, a Michelle, ela se afastou do PL Mulher, né? Sim. E o que está em volta disso tudo, agora há pouco eu estava consultando a internet e observei ali que ela postou lá uma. Estão dizendo que é uma indireta, né? Tinha uma festa lá do Daniel, do Certo. Banco Master. E aí, supostamente, as pessoas estavam lá numa festa do astronauta, né? Com É uma capacete e tudo orgia, mais, né? uma orgia. E aí, segundo aí tá rolando na internet, Michele Bolsonaro fez uma indireta pro Flávio Bolsonaro. Certo. E tem várias coisas ao redor desse fato. O primeiro deles que eu posso citar é a questão de que Michele Bolsonaro, ela é uma figura de expressão no Partido Liberal, esposa do Bolsonaro, e diante de rejeição, de uma possível rejeição que a família venha a ter, por exemplo, ligada à questão da vacina, as coisas que a mídia bateu muito, né? Massificou bastante, tanto a militância da esquerda quanto a militância da direita. Certo. E isso trouxe uma rejeição para o Bolsonaro, né? Principalmente na questão ali do feminismo, de algumas falas do presidente. E a gente não pode deixar de perder de vista que a Michelle é um elo, né, entre a mulher, entre a classe evangélica. E essa questão aí dessa rusga com o Flávio Bolsonaro acaba atingindo ali uma campanha que ainda vem pela frente muita coisa. Sim. Mas a pergunta que eu faço, isso muda, né, o clima da discussão, essa situação que aconteceu com a Michelle e o Bolsonaro? Olha, na realidade, como você falou, a Michelle ela tem a presença dela, né? Ela tem o poder eleitoral que ela conseguiu, muito, obviamente, através do trabalho dela e do apoio do Bolsonaro que deu para ela, incentivou ela a participar da política e ela se mostrou muito bem desenvolta, né, no meio político. Mas chegou esse momento que, assim, entre a gente ali, entre essa liderança do partido, entre as pessoas que estão mais ligadas ao Bolsonaro, o que a gente percebeu realmente foi uma questão pessoal da Michelle que ela tem com os enteados, né? Então, no começo, as pessoas não viram isso, como você falou, né? A comunidade evangélica, as mulheres, uma boa parte ficaram do lado da Michelle. Mas depois ficou muito claro que era uma questão pessoal da Michelle. Então, como foi para o lado pessoal, saiu do campo político, então as pessoas analisaram e falaram, pô, a questão política é uma coisa, a questão pessoal é outra. Então isso ficou até um pouco ruim para ela, porque misturou as coisas e não é momento, né, de misturar isso aí. Mas já foi resolvido, a Michelle, foi ela que pediu o afastamento da direção do PL Mulher, né, o Valdemar consentiu, aí ela também não queria mais ser candidata a Senado. O Valdemar pediu para ela repensar, pediu para ela passar um tempo em casa conversando com o Bolsonaro e analisando, deixando esfriar essa situação, para que ela repense a questão da candidatura dela a Senado, que praticamente ela está eleita, né? Ela tem um potencial gigantesco de votos ali no Distrito Federal, principalmente. Então, é meio estranho a pessoa jogar no lixo uma vaga no Senado, né? Não é prudente, inclusive. Então, ela deve reavaliar, pelo que a gente já tem de informação aqui de bastidores. Ela já disse
conservador, entenda isso. É uma questão pessoal, de família, que nós não devemos abraçar isso, nem tomar partido. Porque se eu tomo partido por Flávio, fica ruim para Michele. Se eu tomo partido para Michele, como eu vi algumas pessoas fazendo, fica ruim para o Flávio. E não é isso que a gente quer. Então, que nós aqui de fora não tomemos partido. O único partido que nós temos é hoje a candidatura do Flávio, porque nós precisamos derrotar o Lula. Ponto e acabou. Uma coisa importante que você falou, nós aqui de fora não devemos tomar partido, mas você acha que não é difícil isso acontecer? Porque olha só, hoje, Flávio Bolsonaro estava numa reunião lá com as mulheres, inclusive a Damares, né? Isso. Damares é uma mulher muito ligada à Michele. Sim. Né? Você vê que ele, em determinado momento ele faz um comentário lá, parece que ele fala que ela estava equivocada, e ele estava no direito dele porque ele estava se referindo a esse suposto vídeo, né? Vou já comentar Que sobre ninguém isso. sabe se o vídeo é um indireto ou não. Ela é política, tá? Isso aí, esse assunto tá no meio político. Sim. Mas para quem teve presente ficou uma situação muito desconfortável, né? Porque assim é uma pauta da mulher que tem que ser levantada. Hoje em dia a mulher, né, tá com uma relevância muito maior do que antes, principalmente na política, tem que ser comentado. E o que me parece é que o Flávio Bolsonaro foi para lá para esse encontro com o PL Mulher, com as mulheres, ele sendo o provável possível líder, e passou o tempo todo discutindo sobre Michele. Quer dizer, uma coisa que já era como você disse, a pergunta que eu volto. Você acredita que a direita vai saber separar isso? Não, vai sim. Na realidade, já separou. Como é que a gente analisa isso hoje? Como é que eu posso te dizer que isso está ocorrendo? Se você entrar qualquer postagem, você abre aí o Instagram, entra na postagem que está falando sobre essa confusão da Michele com o Flávio. Você vai ver que os comentários lá são o seguinte: olha, aconteceu isso, essa confusão, mas eu continuo com o Flávio Bolsonaro. A maioria das frases são nesse sentido. Não com as mesmas palavras, mas o sentido é esse. Então, nós notamos, e foi metrificado, inclusive, por um instituto de pesquisa, que esse vídeo da Michele, ele não teve um dano na campanha do Flávio. Sobre o vídeo aqui, né, que você perguntou da Michele, ela não disse que é uma indireta, né? Isso ficou no ar, algumas pessoas colocaram. Né? Por quê? Porque o garotinho, quando fez aquele vídeo, disse que tinha algumas pessoas da direita nessa festa. Só que já foi postado em onde estava ocorrendo essa festa do Vocário, se eu não me engano, é na Bahia. Né? O Flávio estava em outro local. Tem lá a passagem marcada, o check-in, tudo certinho. Então o Flávio não participou dessa orgia. Foi outro político que provavelmente a gente vai descobrir daqui a pouco. E hoje o garotinho, inclusive, soltou uma nota e disse que acho correto são pessoas de fora tomarem partido, como a Damares, nesse momento. Por quê? Não é só a questão do Flávio que está em jogo. O próximo presidente ele vai escolher 4 novos ministros do Supremo. Nós teremos essa escolha, essa prerrogativa para o próximo presidente da República. Nós temos aí que pensar na libertação desses perseguidos, desses presos do 8 de janeiro. Nós temos que pensar na questão do Bolsonaro. Então, se nós não analisarmos e colocarmos isso na frente, eu acho um egoísmo muito grande da pessoa. Então, que a Damares reavalie também o posicionamento dela. Porque ela pode estar, porque a Michele é minha amiga, tá, mas o contexto é muito maior do que isso.
mulher, aquela briga lá com aquela candidata, enfim, que foi amplificado pela imprensa. Claro. E a Michele Bolsonaro é aquela mulher evangélica, mulher, aquela pessoa ali que, numa união entre duas pessoas ali no Partido Liberal, Michele e Flávio, os dois têm a ganhar, porque cada um traz uma fatia do eleitorado. Sim, sim. Mas, por outro lado, tu não pensa comigo aqui, Flávio pode achar assim, ufa, menos um aqui que quer disputar espaço comigo. Como é que tu acha que fica isso? Não, acho que não. O Bolsonaro, eu conheço ele muito bem já há um certo tempo. O Bolsonaro, ele é um homem de decisão. Depois que ele tomou uma decisão, você não muda a cabeça dele. Pode ser a esposa, pode ser o filho, quem for, não muda. Não tem jeito. Eu sei porque ele tomou algumas decisões erradas, inclusive aqui no Amazonas, indicando certas figuras. E eu falei, presidente, pô, essa figura assim, assim, assada. Ele, meu irmão, já tomei a decisão, não adianta, agora deixa acontecer. Aí, tudo bem, né? Não entendia naquele momento, mas eu respeito a decisão dele, pô, ele é o líder, e eu tenho que respeitar a decisão dele. Eu primeiro mostro para ele, presidente, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele falou, ó, deixa, já tomei a decisão, agora não posso mais voltar atrás. Sim, senhor. A questão da Michele, inclusive saiu até uma reportagem, é engraçado, né? O Bolsonaro, ele, como todo bom marido, né? Quando a esposa chega, a gente abaixa a crista. Isso é normal. E com certeza ela deve estar lá, porque ele está lá 24 horas com ela, ele não pode sair, ele não pode fazer nada. Ela está colocando a posição dela e, obviamente, ela deve estar tentando ou tentou fazer alguma modificação nesse sentido, não na questão presidencial. Porque ela sabe que ele colocou ela como pré-candidata a Senado. Isso já foi acertado com ela. E o Flávio, por causa que ele não é o candidato, ele colocou o filho, para não dar o espólio dele para qualquer um. Então foi isso que foi feito. A questão da Michele é mais porque ela tem umas escolhas pessoais, pontuais, em alguns estados que ela queria que fossem candidatas e não foram escolhidas. Foi isso que aconteceu lá no Ceará. Ela queria a amiga dela. O Bolsonaro acolheu o pai do André Fernandes para ser candidato a Senado, e ela não gostou disso, e foi aí que começou essa confusão toda. Então pode dizer que isso aí que é o motivo do racha. Exatamente, é uma questão pessoal dela, é uma escolha dela. E aí ela potencializou, porque ela bateu o pé, aquela coisa que a gente falou aqui, a questão familiar. E aí a gente não sabe como que eles, né, vivem. Todo mundo tem problema na sua vida. Não adianta a gente achar que não. Então, se a direita, a própria direita, politicamente, vive em confusão, você acha que lá na casa do Bolsonaro não tem? Obviamente que tem. É normal isso. Só que a gente tem que saber lidar. Como eu falei, a gente não pode trazer do campo pessoal para a política. E foi esse, no meu ponto de vista, foi o erro da Michele. Foi ela trazer o pessoal para a política. Foi só aí que ela errou. Então, nesse ponto, ela falhou e acabou, como a gente diz, metendo os pés pelas mãos, né? Causou essa celeuma toda, um desgaste. Querendo ou não, a fala dela está registrada. Você acha que o PT não vai usar durante a campanha eleitoral? Obviamente. Só que nós aqui, o eleitorado, já estamos passado na casca do alho. Então, você falou aqui se o Flávio perde ou não o eleitorado. Acho que não. Por quê? Hoje eu vejo o eleitorado brasileiro mais maduro. Então, nós temos uma parcela da esquerda, que beira ali os 30%. Nós temos a parcela da direita também, que beira esses mesmos 30%. Sobram 40% nesse bolo aqui. E são esses que definem. Só que esses 40%, eles são os mais críticos. É a massa crítica. Tem uma parte ali que não está nem aí, mas tem uma boa parte que é a massa crítica. É ela que opina se o Lula está roubando, se o Flávio está sendo grosso, aquela coisa toda. No ponto final, toda a eleição, se você for analisar, o que pesa na eleição? É o bolso do brasileiro. Pode parar para pensar. O que vai pesar é o valor da cesta básica, o valor do combustível. Subiu bastante. Né? Então, tudo isso vai ser analisado por esses 40%. Porque eu não vou mudar os 30% de intenção de voto do Lula, eu, de direita. E o Lula não vai mudar o meu.
Ele pode dar salto mortal, mostrar o que ele quiser lá do Flávio, que ninguém muda O aqui. grande percentual de eleitores numa pesquisa aí que saiu já tinham decidido, né, em quem ia votar. Mas se você for analisar pesquisas hoje, a maioria dá que a margem de indecisos é de 70%. Uma questão importante que você falou, que eu me lembrei, a gente teve aquele episódio lá do Flávio Bolsonaro lá pedindo um patrocínio pro Sim, do pai, Vorcado. né? E ali ele errou bastante porque no primeiro momento ele nega frontalmente, depois ele vai lá e assume, enfim. Cada um adota a estratégia que achar melhor. E logo na semana ele foi lá com o presidente dos Estados Unidos e isso arrefeceu mais essa questão, mas aí passou 1 ou 2 semanas, agora o senador ligado ao Partido dos Trabalhadores também envolvido lá com o caso Master lá e ficou aí mais ou menos, acho que uns 7 dias em alta esse assunto aí. Certo. Mas me parece que, eu não sei se a esquerda, apesar de a direita ter mais engajamento na rede, a esquerda parece que ela consegue grudar mais uma narrativa. Não sei se a impressão que eu tenho é equivocada, porque o que ficou mais em jogo, apesar de ter passado uma semana só ali, pouco tempo o Flávio em alta, os comentários com relação a esse envolvimento, esse pedido de patrocínio, Sim. eu acho que nesse quesito aí a rusga, a mancha para a esquerda é maior, né? O senador, a emenda master, então tem uma amplitude maior, ficou mais tempo em alta esse assunto, mas parece que quando você vai medir ali nas pesquisas internas, eu estava dando uma olhada, uma rejeição do Flávio Bolsonaro aumentou por conta dessa história do envolvimento aí com pedido de patrocínio. Porque na realidade... Nesse campo da maturidade do eleitor, e falando também além da maturidade, nessas questões da narrativa, por que você acha que pegou mais essa questão negativa para o Flávio Bolsonaro do que para a esquerda? Vamos lá, vamos por partes. Vamos falar primeiro dessa questão do Flávio, que é cronológico. Quando aconteceu, a equipe de comunicação do Flávio era outra que é a que tem hoje. E eles se perderam, eles não souberam lidar com aquilo, né? E nem o próprio Flávio. Eu acho que ele consultou o advogado como bom advogado, fala, negue tudo, né? Depois a gente vê, e quando foi mostradas as provas, aí o Flávio falou, não, vamos lá, vamos falar a verdade é essa aqui. Por que não foi tão ruim para o Flávio, somente no nosso meio? Porque não é caso de corrupção. Foi comprovado que ele estava ali pedindo patrocínio para o filme do pai, o que é comum nesse meio bancário. É o lado que tem muito dinheiro, onde circula muito dinheiro, onde eles patrocinam. Ele foi atrás disso. E ele, como senador, como filho do Bolsonaro, tem um peso ele fazendo esse pedido. Imagina se for um funcionário dele. O Vorcado nem atende. Se for ele, foi o que aconteceu. E eu vi muita gente falando assim, ele chamou ele de irmão. Vem cá, quando tu vai pedir dinheiro de alguém, tu trata mal a pessoa? Tu trata a pessoa a pão de ló. É meu amigo, meu irmão, meu docinho de coco, me ajude, eu estou precisando do dinheiro. Ele estava querendo o dinheiro para financiar o filme do pai dele. Esse foi o caso do Flávio. O caso do PT já é um caso mais claro de corrupção. Foi ali na Bahia que nasceu esse projeto do Banco Master. Né? Já está comprovado aí pela Polícia Federal. Só que quando explodiu essa questão do Jacques Wagner, foi quando a Michelle fez o vídeo. Foi muito assim, foi no mesmo dia. Então, o que eles fizeram? Deram mais ênfase justamente no vídeo da Michelle, tirando o foco do Jacques Wagner. E a própria direita ficou meio assim, como é que eu vou te falar? Desorientada, porque ela não esperava a Michelle fazer um vídeo daquele, impactante e tal. Então, tudo isso aí causou essa desatenção, vamos colocar aqui, para essa questão do Jacques Wagner. Mas isso vai ser explorado na campanha, com toda certeza. O que fica muito claro é que nós não passamos pano para a corrupção, mas o PT, a esquerda, deixou passar essa questão do Jacques Wagner. Sérgio, eu estava observando aqui uma situação, você comentando aqui agora, me veio a ideia da questão do cenário local, mas eu não vou falar isso mais tarde. Certo. Mas essas divisões, né, rapaz, que coisa, né? O Brasil já está com esse problema todo aí, lutando para tirar a esquerda, quem quer tirar a esquerda, quem quer lutar contra essa questão do poder. E aí logo, esse é um racha, não deixa de ser um racha, né?
É muito difícil, o reino está dividido agora, né? O início desse reino. É por isso que eu te falei. Para mim, o maior erro da Michelle foi trazer a questão pessoal para o campo político. Porque isso fragiliza. Se for analisar friamente, isso é péssimo para o Bolsonaro. Se o Flávio perde uma eleição hoje, é péssimo para o Bolsonaro. Inclusive para ela. Então, isso deveria ter Até sido mesmo no analisado. campo jurídico, né? Tudo. Porque o Bolsonaro vem, o filho tem a... Tudo muda, né? É porque, querendo ou não, como eu falei, vai ser escolhido 4 novos ministros do Supremo. Se for 4 novos Alexandres de Moraes, e aí, como é que faz? A gente vai ter que ir embora desse país. Que não vai ter mais como sobreviver aqui. Os conservadores não podem nem respirar. Não vai preso. Então, isso deveria ter sido analisado. A questão de como é que eu vou te falar aqui? Da direita não ser unida. A direita é um neófito nesse meio político ainda, né? Não tem o quê? Uma década que o Bolsonaro... Não tem isso que o Bolsonaro se elegeu. São menos de 10 anos. Então, é muita gente nova, próximo do poder, muita gente nova almejando o poder, sem ter noção do que fazer, às vezes sem ter noção de como atuar. Eu mesmo estou aprendendo muito ali dentro do PL, hoje com o Alfredo Nascimento. O Alfredo tem me ensinado muita coisa. Se as pessoas analisarem a minha postura antes e a minha postura hoje, é totalmente outra. Eu tenho aprendido muito com ele, porque é um político de carreira, um cara que está aí mais de 40 anos na política. Foi 2 vezes prefeito, foi escolhido o melhor prefeito que teve aqui em Manaus, com mais de 90%. Então, um cara desse, eu tenho que aprender com ele. E ele, graças a Deus, estendeu a mão, está me ensinando de bom grado. Ele poderia não estar nem aí, eu não sou parente dele nem nada, mas ele falou, não, vou lhe ajudar porque eu vejo que você é um cara que está querendo também melhorar as coisas. Então, se as pessoas parassem e analisassem isso, eu acho que muitas brigas iriam diminuir. Entendeu? Eu acho que um ponto que também tem que ser melhorado dentro do PL, respeitar mais a hierarquia do partido, a hierarquia das lideranças, isso não está sendo respeitado. Isso que tem causado essas cisânias, né? Muita gente tomando as rédeas do partido sem ter nem porquê, nem como. Isso tem acontecido em vários cantos do país. Sérgio, eu estava observando aqui ainda agora, estava pensando antes de vir para cá. Tudo na política é estratégia, né? Não pode deixar isso de lado. Eu fiquei pensando, rapaz, será que isso é uma estratégia do PL? Porque, olha só, Valdemar da Costa Neto, a cabeça dele agora está em fundo partidário, organização do partido, legenda, né, alianças nos estados. E, de certa forma, poupar a Michelle Bolsonaro agora, tirando ela de cena, mas aí eu fiquei pensando, mas como é que vai tirar criando um escândalo desse, né? Eu acho que estaria mais para ele tentar organizar uma estratégia em cima desse confronto. O que você acha disso? Eu vou te falar uma coisa que eu falei para ele e para o Alfredo, numa reunião que nós tivemos, nós 3, quando ele veio aqui. Eu falei, olha, eu não sei como é que vocês estão conseguindo administrar tanta confusão, ou se vocês tinham essa ideia de que ia ter tanta confusão dentro do partido deles, como eles nunca viram na história. Mas eu vejo hoje, assim, não foi planejado, não é planejado essa questão da Michelle, até porque seria um péssimo planejamento, né? Jogar a gasolina do jeito que ela jogou. Mas o Valdemar, ele está tentando apagar o incêndio. É ruim para o Valdemar, porque, vem cá, o ponto central de tudo hoje é que o Alexandre de Moraes conseguiu alcançar o objetivo que ele queria, que era fazer isso aí. Era fazer com que a direita não tivesse uníssona, que ela tivesse brigando, que ela tivesse ali meio que espalhada, porque o reino dividido não prospera. Como que faz isso? Numa guerra, se você mata o general, você deixa o batalhão destrambelhado, porque não tem liderança. Foi o que eles fizeram com o Bolsonaro. Eles tiraram o Bolsonaro, como é que eu vou te falar aqui? É uma morte política. Porque o Bolsonaro não pode falar, ele não pode telefonar, ele não pode mandar carta, simplesmente ele está calado. Fazendo isso, ele deixa um vácuo onde qualquer pessoa, em tese, pode falar por ele. E isso causou esses problemas. Entendeu? É esse que é o que está acontecendo hoje é simplesmente isso. A voz de comando está calada. Então causou toda essa celeuma. E o Valdemar está tentando apagar esse incêndio. E é como eu repito aqui. Se nós
da direita, os conservadores, sentássemos ali com o Valdemar e falassem, meu irmão, pega esse barco e toca ele, você. Vai lá e dirige isso aí, porque precisamos de uma liderança com peso. Ele é o maior que tem, ele é o presidente do partido. Maior do que ele não tem outro. Só tem o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não pode falar. Quem deveria falar é o Valdemar. Eu acho que ele deveria agora, sabe aquele momento de o cara pegar e bater na mesa? Falar, meu irmão, ó, vamos parar? Como a gente faz com o menino em casa, quando está muito barulhento. Ops, parou? Agora vamos centrar aqui e vamos ganhar essa eleição. Eu acho que é isso que precisa. O STF ele não pode deixar de fora dessa conversa, né? Não. Um personagem jurídico aí, mas aí tem grande relevância nessa história toda. Você acha que o STF é o grande, vou dizer aqui, a grande pedra, né? Que você falou agora do Alexandre de Moraes. Imagina se o Lula se reelege, se o pessoal da esquerda se reelege, vai vir mais outros ministros como ele. Isso. Você acha que essa questão política é um entrave para a direita? Com toda certeza. Hoje, as pessoas não têm noção do quão é difícil você atuar politicamente hoje no Brasil sendo conservador e de direita. Principalmente porque nós temos um judiciário aparelhado. Se fosse só o Supremo, era uma coisa. Mas nós sabemos que as instâncias inferiores ao Supremo também estão aparelhadas. Então não é tão simples quanto a gente imagina. Hoje eu até estava conversando com um amigo nosso em comum, um advogado, e ele falou, Sérgio, meu objetivo é chegar ao magistrado. E eu falei, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos, como você, ocupar esses espaços em todos os ambientes, em todas as esferas, mas o judiciário é uma porta muito importante, que os conservadores precisam participar. Parece que só esquerdista que gosta de viver no judiciário, né? E aí causa esse problema que nós temos hoje, porque para chegar lá no STF, tem que passar pelas instâncias inferiores, tem que ter ali um trabalho, pelo menos deveria, né? Ter um trabalho de longo prazo dentro dessa escala que nós temos abaixo do Supremo. Então, é um problema sério que nós temos, que eu acredito que elegendo o Flávio e trabalhando mais a nossa base, mostrando para ela, vamos trabalhar aqui nos nossos jovens para que eles façam concurso público, para que eles participem mais dentro do judiciário, eu acho isso importantíssimo. Se você estiver olhando pelo lado do Lula, se você fosse o Lula ali, estivesse naquela câmera ali, olhando tudo isso, aí você vê de um lado Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e de outro lado a terceira via. Uhum. E aí nesse cenário todo, uma terceira via provavelmente não tem a rejeição, porque quem passa pelo poder tem rejeição, né? O poder, ele desagrada, né? Eu já estava conversando com o Rota um dia desse, ele estava falando sobre isso. Que às vezes os políticos preferem descansar a imagem porque quem está no poder tem poder, mas acaba também não conseguindo ajudar outras pessoas, outros grupos. E esses outros grupos, por via de consequência, manipulam ali, promovem uma rejeição. Além da rejeição natural de estar no poder. Sim. E se você estivesse vendo isso sobre o aspecto do Lula, como que você acha que ele imagina? Ele acha que seria melhor ele enfrentar a família Bolsonaro com todo o poder de voto que eles têm, mas também a rejeição, ou uma terceira via? Olha, questão de terceira via no Brasil hoje não existe. Se a gente for ser sincero aqui, não existe. A pesquisa que saiu hoje, só está o Lula com 40, o Flávio com 47, o Flávio 42, os outros lá embaixo, 4%, 2%, 1%. Não tem essa capacidade, capilaridade de conseguir 40% do eleitorado nesse frangir dos ovos agora. Isso como é que eu vou te falar aqui? É até brincadeira a gente comentar sobre isso, né? Porque não tem. Terceira via não existe. Eles tentaram, né? Teve o Zema aí que tentou usar aquele episódio do Flávio, acabou se queimando, pegou muito mal pro Zema. O Zema que poderia ter, inclusive, estar na chapa com o Flávio como vice, né? Tomou a atitude que teve e se queimou. Nós temos o Caiado, que não consegue sair ali da sua área regional, ele não expande, ele não cresce. Nós temos aquele débil mental do MBL lá, que é um cara que é sem noção.
E é o que eu falei, eu até falei aqui no grupo exatamente isso. Falei, ó, a gente não tem outra alternativa, né? Se fosse pelo Lula, o Lula tá feliz da vida vendo essa confusão que está acontecendo. Para ele tá ótimo. Por quê? Porque o povo tá olhando a confusão, tá dando atenção para a confusão que está tendo com a Michelle e com o Flávio, mas o povo não está prestando atenção que o povo não está conseguindo comprar a cesta básica, não está conseguindo pagar as contas do dia a dia, não está conseguindo abastecer o carro direito, né? Quem é que não, às vezes faz que nem eu? Às vezes tu tem que botar só 50 ali de combustível. E aí torcer para que você desliga o ar-condicionado do carro, faz uma manobra para você conseguir render ali. Então tudo isso está em jogo agora. E como eu te falei, eu acho que agora no final, da campanha para o final, as pessoas vão olhar para isso. Elas vão deixar de olhar para esse negócio de Flávio e Michelle, essas coisas. No fim, que é uma bobagem para mim e para você, porque o ponto central é o que a gente precisa viver. Hoje nós temos um país que arrecadou mais de 2 trilhões de reais em impostos. E o governo Lula hoje, mandou a Receita Federal cobrar 10% de imposto aqui na Zona Franca de Manaus. Quer dizer, ele está ávido por mais imposto. Como é que nós vamos crescer economicamente pagando tanto imposto? Isso vai ser colocado na mesa na hora da campanha eleitoral e na hora de votar. Então o Lula está feliz agora porque ele está vendo que o povo não está enxergando o ponto principal de tudo isso, né? Mas eu acredito que na campanha o povo acorda. Pois é, uma coisa que você falou importante. O eleitor precisa ser pensado no meio dessa guerra toda, né? Porque Sim. ele acorda, hoje em dia a gente tem um aumento da cesta básica, na cabeça dele tem a inflação. Ele não acorda pensando na política. Não. Quem acorda pensando na política é o político profissional. O que, é que eu vou fazer, qual a Exatamente. narrativa, qual a reunião. Então, eu acho que tem muito o que se pensar, né? Tem a questão nacional, regional, Zona Franca, mas enfim. Não, Eu acho que as pesquisas mesmo dão esse dado. Mais de 70% do eleitorado não quer saber de política, está a grande indeciso. estratégia deles é alcançar o eleitorado dessa forma, né? Sim. Eu acho que a direita ela vai apostar no que sempre ali apostou, que é segurança, questão de imposto. E o que, que você acha que a esquerda vai vir de quê, novamente? Com a mesma... É a mesma coisa de ajudar o pobre, aquela mesma conversa, né? De dar bolsa disso, bolsa daquilo. Diz que vai potencializar. Como é que vai potencializar? Porque vai chegar uma hora que... Como é que vai viver Mas, todo mundo de Sérgio, tu bolsa? tem que ver que caiu a taxa da blusinha, né? É, mas não tem. Olha, mais de 50% da população do Amazonas recebe Bolsa Família. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque se a gente for analisar, quem é que deveria receber Bolsa Família? São os incapazes. Correto? Pelo menos até onde eu sei, o Bolsa Família foi feito para isso. Para ajudar uma pessoa incapaz. Será que metade da população do estado do Amazonas é incapaz? A gente tem que analisar isso. Mas o PT ele vai em cima dessas coisas, porque hoje eu vi um vídeo de pegadinha ainda agora, e eu vou até pegar esse vídeo depois e vou postar. O cara, lá, eu acho que é em Fortaleza, na praia, na beira da praia, o cara foi entrevistar lá. É pegadinha, negócio de Lula ou Bolsonaro. Aí entrevistou o rapaz, novo, deve ter seus 20 e poucos anos. Aí ele disse, não, eu sou Lula porque ele me deu o Bolsa Família. E tu olha para o cidadão, tu verifica, só de olhar para ele, que, pô, o cara tem plenas condições de estar trabalhando. Por que esse cara tá recebendo Bolsa Família? Então eu vi aquilo agora, eu falei, antes de vir para cá eu vi essa pegadinha aí. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Porque quem paga essa conta é eu, você, a pessoa que está assistindo a gente. É o nosso imposto. O combustível caro de imposto que a gente está pagando é o que está bancando esse Bolsa Família. A cesta básica cara é o que está bancando esse Bolsa Família. E a gente converge para que o Bolsa Família, como eu falei, seja para as pessoas incapazes. Para aquela senhora que não tem condições de trabalhar, para aquela mãe de autista, essa sim tem que ser ajudada com Bolsa Família. Porque a maioria dessas mães de autista, de baixa renda, ela não a mulher que um dia desse estava comprando iPhone, um monte de coisa com Bolsa Família. Essas coisas a gente tem Os que cortar. jogos de azar, né? Então essas coisas nós temos que cortar. Hoje eu ouvi tem um apoiador meu que mandou aqui um áudio falando que tem que ter o político
culhão, como a gente diz, para cortar essa galera. E tem que cortar, pô. Não é possível isso. Mas, enfim, o PT vai apostar novamente, né? Eu acredito que o Flávio ele vai trabalhar muito em cima da recuperação econômica. Liberação ambiental. Então, eles já não têm isso. O que eles estão fazendo é passando o asfalto em cima do barro. Passa o asfalto em cima do barro, daquele jeito que eles estão fazendo, só compactando o barro, sem ter a base. O que vai acontecer quando chover? Vai amolecer aquele barro, o asfalto vai embora. Então, hoje, eu tenho, principalmente, uma conversa já adiantada com vários parlamentares. Eu vou colocar aqui em primeira mão para você. Já tem uma conversa adiantada com vários parlamentares de mandato hoje, vários candidatos potenciais que se elegerão, por exemplo, o Padre Kelmo, que é muito meu amigo, já coloquei isso em pauta, quando ele veio aqui em Manaus comigo, mostrei para ele a nossa realidade, uma das coisas que nós temos que mudar, as leis ambientais. Eu vi anteontem, teve lá no Pará, o ICMBio atingiu um caminhão de um garimpeiro que estava com o seu neto no caminhão, atingiu ele, um senhor de idade e um neto. Eles atiraram de cima do helicóptero no caminhão, atingiram uma criança e um senhor. Por quê? Qual a intenção dessa milícia ambiental? Porque, se a gente for analisar, essas pessoas estão numa fragilidade social e econômica gigantesca. Aí é só chegar e falar assim, aqui você não mexe, aqui você não vai garimpar, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode aquilo. Tá, mas e qual alternativa nós estamos dando para o nosso povo? Então quer dizer que eles falaram durante décadas que nós não podemos sair daqui porque a Marina Silva disse que a gente não pode ter BR-319. Nós deveríamos ter aqui, que era o que o Tarcísio estava fazendo como ministro do meio ambiente, não da infraestrutura, ia ter a rodovia e a ferrovia em paralelo. A ferrovia interligar Manaus ao restante do país. E nós precisamos, além disso, interligar Manaus a Georgetown no Caribe, que está crescendo agora. Então, nós temos um polo industrial que tem um potencial de crescimento gigantesco, mas nós precisamos resolver essa parte modal. Para isso, precisamos que esses políticos tomem vergonha na cara, e eu acho que, para tomar vergonha na cara, eu acho que é o povo que tem que mudar os políticos, porque a maioria está aí há décadas. E pau que nasce torto, não se endireita. Se não se endireitou, troca, ué. Eu vi gente falando de um político que se elegeu, um senador que se elegeu em 2018, na onda Bolsonaro, eu não vou falar o nome dele aqui, mas todo mundo vai saber quem é. Se elegeu lá, ele anda no nosso espectro político, mas ele não foi capaz, em 8 anos, de mudar absolutamente nada. E agora ele está pedindo mais 8 anos. Vem cá, se tu teve 8 anos para trabalhar e tu não conseguiu, tu quer mais 8? Eu acho que é isso que nós temos que colocar na mesa, sabe? Nós, como eleitores, nós precisamos amadurecer. Se não mudou, ei, meu irmão, dá espaço para outro. Ah, mas fulano é isso. Não, meu irmão, tu teve a tua chance. Não fez? Aí é você que é incompetente. Você não vem querer colocar para cima de mim, do eleitor, que eu tô errado. Errado é quem teve a chance, com o mandato na mão e não fez nada, pô. Para encerrar nosso episódio, se você pudesse resumir numa frase, num texto, 2026, essa eleição, qual seria? Tiro, porrada e bomba. Vai ser guerra, meu irmão. Então conta pra gente aí, como é que vai ser? Por quê? Na realidade, assim, nós precisamos estar preparados para tudo. Eles vão jogar sujo, vão tentar nos calar, como fizeram na campanha de 2022. Isso já está
foi avisado, inclusive, o TSE foi avisado pelos outros ministros do Supremo. Olha que interessante, que eles vão ser vigiados. Mas a gente vai ter que saber lidar com isso. Nós temos que conversar melhor com o eleitorado, é isso que a gente tem feito. E eu acho que, nesse ponto de vista, como eu falei, tiro, porrada e bomba, no sentido figurado, lógico, mas é porque não vai ser fácil. A vitória vai ser por uma margem muito pequena.